Bom dia, bom dia. Tá pronta? Tá pronta para mais um dia da nossa maratona Vivendo com Ousadia? Mais um dia especial, um dia que o Senhor nos deu pra gente se alegrar nele, pra gente viver coisas novas, coisas maravilhosas. Bom dia para todas vocês que estão entrando. Vai pegando seu aviãozinho, abençoando pessoas, fazendo esse avião voar, convidando mulheres para estarem aqui. Enquanto isso, nós vamos louvando. Bom dia, Marcele. Obrigada pelo feedback de ontem. Marcele mandou para mim uma mensagem que alegrou muito meu coração. Quando vocês mandam mensagem para mim no direct, quando vocês comentam, né, falando como foi bênção para a vida de vocês, né, muita alegria, alegra muito meu coração. Me dá força, me dá energia para cada vez mais trazer conteúdo aqui para vocês. Obrigado, Marcele. A gente se conhece há pouco tempo, né, Marcele? Começou a seguir aqui semana passada. A amiga incluiu ela no grupo do Telegram. Olha que legal. E tá sendo bênção para a vida dela. Então eu quero te convidar para você também fazer parte do nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz, o grupo do Telegram tá bênção, não tá, gente? Quem tá no grupo do Telegram? Ontem eu mandei um conteúdo através da Rose. A Rose já desde fevereiro que ela vem acompanhando as minhas lives, a Rose. A Rose eu já conheço há mais tempo. Ó, Marcele já tá no grupo. Quem não está no grupo do Telegram, quem tá no grupo, coloca aqui pra mim quem tá no grupo do Telegram. Porque lá no grupo do Telegram eu tô compartilhando um conteúdo exclusivo. Marcele, você abriu ontem um conteúdo? Teve exercício, né? Denise, bom dia. Exercício lá no grupo do Telegram, um exercício sobre medo, quais são os seus medos, o grau de intensidade do seu medo. Foi um exercício muito bacana, uma inspiração que Deus me deu ontem. Eu montei aquele exercício ontem, gente, assim, eu tava tomando banho antes de começar a live ontem e Deus me deu aquela inspiração para montar aquela tabela, aquele exercício. E aí eu montei ontem aquele exercício e mandei lá no grupo do Telegram para abençoar a sua vida, porque o primeiro passo é a gente ter consciência. A gente falou sobre isso ontem. Se você não assistiu a live de ontem, tá chegando aqui hoje, eu tô vendo que tem gente que tá chegando aqui hoje. Jussara, eu não me lembro se estava aqui ontem. Bom dia, Nádila. Bom dia, Arielle. Arielle tá chegando aqui hoje. Um beijo, querida, que saudade de você. Então assista a live de ontem, porque foi profunda. Nós falamos sobre o que é ousadia, né? E falamos sobre medo, sobre uma existência de medo. Então foi muito forte a live ontem. E o exercício tá lá no grupo do Telegram. Então vem fazer parte do grupo. Lá na minha bio você encontra o link para fazer parte desse grupo do Telegram. E hoje vai ter de novo material, resumo, exercício lá para vocês no grupo do Telegram. Eu quero aproveitar, tem muita gente me perguntando sobre a camisa do Eu Sou. Olha que linda, né? Tem muita gente me perguntando da camisa do Eu Sou. A gente só tá com essa estampa disponível, com essa estampa, foi a Priscila que me perguntou ontem. A gente só tá com essa estampa disponível. Eu tenho ela com aquele modelo de lacinho, que vocês até viram que uma seguidora colocou. Vou postar novamente lá no Stories. E tenho algumas unidades, pouquíssimas, nesse modelinho. Eu esqueci o nome desse modelo, né? Mas ele é mais compridinho, ó. Ele vem mais compridinho aqui. E a Marcele também já encomendou a dela. E é uma camisa muito forte, porque ela nos lembra de quem a gente é, na nossa essência, na nossa identidade. Estão perguntando aqui como faço para assistir a live de ontem. Tá no meu IGTV. Tá no meu IGTV, tá no feed. O vídeo de ontem do IGTV é a live de ontem. Então, se você quer a camisa do Eu Sou, tá em promoção essa semana. Pode me mandar mensagem que eu te mando todas as informações certinhas. Vamos começar, então, a nossa live. A gente começou aqui meio agitada, né? Eu, pelo menos. Falando sobre várias coisas, sobre vários assuntos. Mas agora eu quero te convidar a você se conectar
com essa canção que eu vou colocar aqui pra gente entrar num espírito de meditação sobre aquilo que o Senhor quer nos trazer nessa manhã, nesse dia. Tem muitos anos que eu não canto essa música. Essa música é uma música já é antiga, né? Tem mais de 10 anos. Talvez você que é recém-convertido não conheça, ou talvez até você que não já é crente, evangélico há mais tempo, talvez também não conheça, porque ela é uma música antiga, já tem mais de 10 anos, e já tem mais de 10 anos que eu não cantava, não ouvia essa música. Na época eu tinha o DVD, olha, né? Nem usa mais DVD, nem tenho mais aparelho de DVD aqui em casa, mas na época eu tinha o DVD e foi uma música que abençoou muito a minha vida. E ontem à noite eu tava orando e pedindo a Deus um direcionamento para hoje, e Ele me lembrou dessa canção. Então vamos ouvir e vamos receber do Senhor. Eu mandei lá no grupo do Telegram também. O nome dessa música é Sobre as Águas, da Nívia Soares. Vocês estão ouvindo bem? Coloca aqui pra mim se vocês estão ouvindo bem a música. Vou aumentar aqui que tá no celular do meu marido. Estar aqui é sempre tão difícil. Não é fácil. Olhar em volta e não ver mais que escuridão. As ondas vêm a cada dia sobre mim. Ventos incessantes não me deixam descansar. Mesmo assim, estou de pé. Não tenho nada além de um sonho e uma inesgotável fé. Isso me faz insistir em estar aqui. Você sabe, eu quero fazer mais que apenas viver. Eu quero andar sobre as águas, sem medo de me afogar. Mesmo que os ventos me façam temer. Olhando em teus olhos e segurando em tuas mãos, eu sei que está tudo bem. Eu quero andar sobre as águas, e você? As ondas vêm, ó, e tentam te desesperar. Essa música ela fala sobre medo. As ondas, as adversidades vêm e tentam te desacreditar, dizer que não é pra você, dizer que não é pra você fazer, dizer que é pra você desistir. A ventania diz, ó, esse projeto, esse sonho é bobagem. Que vale é isso aqui, ó, é a realidade. Mas em tuas mãos eu posso ter forças e não olhar pra trás. Gente, essa música eu não sabia, mas é a música do meu ministério, sabe? Ó. Vem sem medo. O Senhor te chama nessa manhã. Sem medo de me afogar. Depois você continua, depois você escuta essa canção. Botei até lá no grupo do Telegram o link. É uma canção muito forte, fala muito sobre medo, já que a gente está falando sobre ousadia, vivendo com ousadia. Ela tem tudo a ver com o que a gente está vivendo essa semana. E hoje, por que eu me lembrei dessa canção? Por que o Senhor me trouxe essa canção? Porque a nossa mulher de hoje, a nossa inspiração de hoje é Joquebede. E Joquebede, ela foi uma mulher que ela usou da criatividade e ela agiu. Você acha que Joquebede não teve medo, gente? E tem a ver com água, a história da Joquebede. Então o Senhor me lembrou dessa canção. O livro também fala de um trecho aqui sobre essa passagem de Pedro, sobre as águas, andando sobre as águas. E a história de Joquebede tem a ver com água. Recentemente eu já contei aqui pra vocês sobre um sonho que eu tive lá no início da quarentena, né? E que o meu carro caía no mar. E que eu olhava pro lado e só via água pra todos os lados. E a escuridão, essa música ela fala sobre isso, né? Às vezes a gente olha
A gente não consegue enxergar nada, tá cercado de escuridão. Mas o Senhor nos convida, ó, bota o pé na água. Você acha que Pedro, quando ele foi viver essa experiência, né, ele estava no meio de uma tempestade, de vento, de adversidade, e ele viu Jesus, e Jesus o convidou, vem sem medo, vem, bota o pé na água. E hoje o mestre faz esse mesmo convite para você, mulher, seja ousada, vem sem medo, coloca o pé na água, eu tô com você. E Joquebede, você acha que ela não teve medo? Eu quero que você me diga quem é o outro personagem da Bíblia ou da história que colocou um filho dentro de um cesto. Meu Deus, que medo que essa mulher deve ter enfrentado. Né? Ela passou vários meses com medo, com certeza. Né? Ali, ó, durante a gravidez já havia aquele decreto sobre a vida dos meninos, que o faraó mandaria matar todos os meninos assim que nascessem. Então ela já passou uma gravidez, né, com tensões, com medo, com incertezas, com inseguranças. E aí depois a criança nasceu, imagina um recém-nascido que chora, que tem cólica, né, que você manter esse recém-nascido quietinho durante 3 meses, esconder um recém-nascido durante 3 meses. E aí aquela mulher deve ter passado por muitos momentos de medo. Ontem a gente falou sobre você ter momentos de medo e você ter uma existência de medo. Então aquela mulher deve ter passado por muitos momentos de medo, mas ela não se deixou paralisar por esse medo. Ela agiu. Ela pediu a criatividade, né? Deus deu a ela a criatividade para ela fazer diferente. Tanto é que foi o que eu falei. Eu nunca vi nenhuma outra personagem da Bíblia, da história, que tenha pego um bebê e colocado dentro de um cesto. Né? Nenhuma outra história da humanidade eu vi isso. Se você viu, você me conta, porque eu quero aprender. Coloca aqui nos comentários. Né? Mas ela fez uma coisa diferente. Ela teve um diferencial. Ela fez algo inovador. Ela fez algo que nenhuma outra mulher hebreia talvez tenha feito. Né? Fez. As mulheres estavam desistindo. Elas recebiam aquele decreto e elas falavam assim, é isso que eu vou viver na minha vida. É isso que eu vou viver na minha vida mesmo. Vão matar o meu filho. E elas aceitavam isso. Só que Joquebede foi uma mulher ousada. Ela falou assim, não, peraí, eu não posso. Eu não posso deixar minha semente morrer. Essa criança nasceu por um propósito. Deus enviou, Deus colocou na minha barriga por um propósito. Então eu tenho que lutar por essa criança, eu tenho que lutar pela minha família, eu tenho que lutar pelo meu filho, eu tenho que ser ousada, eu tenho que fazer uma coisa que vai me dar medo, que vai ser desafiador, uma coisa que eu nunca fiz, mas eu vou ter que fazer. E eu acho interessante que na vida de Joquebede, ela usou o cesto, que era uma coisa comum para uma mulher hebreia. Era como se você estivesse falando assim, que ela usou hoje em dia, sei lá, uma coisa muito comum na sua casa, uma panela, que toda casa tem. Toda casa tem uma panela. E então, toda casa hebreia tinha um cesto. Era uma coisa muito comum. Até hoje em dia, né, eu até tô para fazer um vídeo para gravar, para falar com vocês sobre a minha cesta, né, a minha cesta do desenvolvimento, que eu já deixo tudo junto, o livro, a Bíblia, caneta, marca-texto, já fica tudo aqui, o meu controle de hábitos, meu planner, já fica tudo aqui, meu caderno de oração, para facilitar o meu desenvolvimento, porque eu já pego tudo de uma vez, fica lá no meu criado mudo, eu já pego tudo de uma vez, e para não ter que ficar, não, deixa eu pegar minha caneta, né, deixa eu pegar o meu caderno. Então, até eu tenho uma cesta, né, dentro da minha casa, a minha cesta do meu desenvolvimento. Te deixo essa dica aí, para que você tenha também. Vou mostrar depois no Stories uma cesta, essa cesta, e vou mostrar no Stories também uma cesta que eu comprei por R$10, numa lojinha dessas que vendem coisa da China. Porque essa aqui eu comprei na Etna, ela é um pouquinho mais cara, mas tem vários tipos. Eu vou mostrar depois lá no Stories para vocês quando a gente acabar aqui a live. Mas ela usou, a Joquebede, às vezes a gente fica pensando assim, Deus manda algo extraordinário para minha vida, e Deus pode mandar. Deus me manda uma ideia extraordinária para minha vida. Então assim, Deus até pode te mandar uma ideia extraordinária, Ele quer te mandar uma ideia extraordinária, ou seja, que é diferente do comum. O que é extraordinário é diferente do comum. Mas, às vezes você tá achando que a sua solução tá fora.
tá muito distante de você, que a sua solução tá muito longe de você. E às vezes a solução tá mais perto do que você imagina. Às vezes a solução tá dentro da sua casa. E você ainda não... Tô até olhando aqui, eu tenho uma máquina de costura. Vocês, uma curiosidade aí sobre mim, né? Que eu brinco um pouquinho, faço umas bolsas, né? Já fiz muita coisa de enxoval de bebê, que eu já tive um ateliê nessa parte, né? Quando eu engravidei da minha filha, a segunda. E aí, antes de ser coach, né? Antes de fazer a formação em coach, eu tava com um ateliê. Às vezes a solução para você começar um negócio novo já tá aí, na sua cara, na sua casa. E você só precisa pedir a Deus a criatividade, a confirmação, porque vão vir ondas, vão vir adversidades, vão vir... Hope! É a cachorra, gente, fazendo barulho. Bom dia, Kedma. Mas tá aí mais perto do que você imagina. Às vezes você tá querendo inventar um monte de firulas e Deus tá falando assim, usa o simples, usa o que você já tem. Né? Tem um capítulo lá do livro da experiência do lar, que eu amo, que é use o que você já tem. Deus já depositou em você dons e talentos. Não existe ninguém que não tenha talento nenhum. Mas é como tá lá em Mateus 25. Você tem que frutificar esses talentos. Você tem que multiplicar esses talentos. O talento já tá aí dentro de você. Você só tem que reconhecer esse talento e colocar ele pra fora. E ter a coragem, ter a ousadia de se expor. Ter a coragem, a ousadia de entregar a sua arte para o mundo. Por exemplo, né, quando eu faço uma obra de costura, né, uma peça, né, não é uma obra. Quando eu faço uma peça, seja uma bolsa, seja uma necessaire, qualquer coisa que eu faça, que eu venha fazer, que hoje em dia eu faço mais para dar de presente, né, quando eu tô... É um hobby, né? Hoje em dia é um hobby. Eu vou lá, sento, faço uma bolsa, fiz uma bolsinha muito bonitinha, multiuso, que é tipo uma sacola, aquelas sacolas eco bags, e aí tenho usado bastante, vou até mostrar depois pra vocês, porque ficou tão útil que eu tô até pensando em fazer mais delas, até pra vender, porque ela é muito rápida de fazer e muito útil. Mas quando eu tô fazendo isso, eu tô entregando essa peça ao mundo pra um julgamento, gente. Porque vai ter gente que vai pegar essa bolsa, esse bolo que você vai fazer... E vai julgar, porque as pessoas são assim, as pessoas julgam. As pessoas sempre vão te julgar. Só que o que eu quero te dizer é que o maior crítico que você enfrenta é você mesmo. Você é a sua maior crítica. Tem um exercício do Mindfulness que a gente faz em grupo, né? Já realizei em turmas presenciais, né? De time coaching. E aí a gente faz um exercício aonde você é usado para falar vozes sabotadoras para aquela pessoa. Então a gente divide em trios nesse exercício e aí uma fala, né? Uma vai falando para outra. Você não é capaz. E aí a pessoa escuta e tem que trabalhar, tem toda uma preparação, né? Calma, fica calma, keep calma, coloca calma aí no coração. Mas tem toda uma preparação para esse momento, né? E aí vem uma voz sabotadora, e aquela pessoa, eu já treinei aquela pessoa a não ouvir essa voz sabotadora. Quer dizer, a ouvir e a desprezar essa voz sabotadora. Antes desse exercício tem todo um treinamento, né? Uma explicação e um treinamento. Mas aí a pessoa fala, você não é capaz. E aí depois a outra, no outro ouvido, fala, nada do que você faz é bom. E a outra vem no outro ouvido e fala, bem que sua mãe dizia que você não nasceu pra isso. E a outra vem no outro ouvido e fala, que voz sabotadora aí? Fala aí pra mim. Que voz sabotadora? Que frase sabotadora? Deixa aqui nos comentários. Qual é a frase sabotadora que as vozes têm falado pra você? Deixa aqui nos comentários. Me dá ideias aqui de voz sabotadora. Que eu já tô sem ideia de voz sabotadora, porque eu já venci esse perfeccionismo que perseguia a minha vida e vivia falando assim, ó, Carol, já tem tanta gente fazendo isso. Eu tinha essa voz sabotadora limitante. Carol, já tem tanta gente sendo coach, já tem tanta gente trabalhando com mulheres. Você vai começar um trabalho com mulheres, você vai ser coach agora. Já tem tanta gente fazendo isso. Era uma voz sabotadora que eu tive que apagar. Eu tive que ter coragem para apagar essa voz
e fortalecer a voz do chamado, e fortalecer a voz do propósito, e fortalecer a voz da missão. Por isso que quem é minha seguidora sabe que eu tenho uma paixão incrível em ajudar mulheres a encontrar o seu propósito, a sua missão de vida. E disponibilizo um e-book gratuito chamado Como Definir a Minha Missão de Vida. E eu fico triste porque eu já distribuí esse e-book para, sei lá, mais de 200, 300 mulheres. E só uma mulher, me mandou a resposta do exercício. Toda vez que eu mando o e-book, eu falo assim, quando você tiver com a sua missão de vida definida, manda pra mim, eu quero saber. E não é pra publicar nas redes sociais, não. Eu falo assim, manda pra mim no WhatsApp, manda pra mim no privado. Eu peço. E, gente, dessas 300 mulheres, eu acho que já mais de 300 mulheres já receberam esse e-book, pelas minhas contas lá, dos cadastros. E só uma mulher foi ousada pra me mandar. Porque tem muitas mulheres que têm medo do meu julgamento. Olha que interessante. Tem muitas mulheres que não querem me mandar o exercício. Eu acredito que tem muitas que não façam. Que recebam aquele conteúdo e não agem. Não façam nada, né? E aí, minha amiga, eu não posso querer mais do que você. Né? Eu li esse livro aqui, eu tô lendo esse livro que é maravilhoso, que eu devo fazer uma próxima maratona de lives com ele. Quando o poder e o potencial se encontram, gente, é um dos melhores livros que eu já li. E vocês sabem que eu leio muito. Então, pra eu te falar assim, cara, é um dos melhores livros que eu já li. É um livro muito bom. E aí, ele fala que tem uma parte que ele fala que para o poder que está em seu interior liberar o potencial em outra pessoa, ou seja, o poder que está no meu interior liberar o potencial em você que está me assistindo, deve existir uma prontidão da parte dela. Tem que existir uma prontidão da parte de vocês. Tem que existir uma prontidão da parte da pessoa que está recebendo. Então eu acredito que tem muitas mulheres que recebem esse e-book e nem fazem o exercício porque não tem essa prontidão. E tem outras que devem fazer o exercício e devem ficar com vergonha de me mandar. Que se travam de me mandar esse exercício. Sei lá, com medo do que se eu vou julgar se tá certo ou se tá errado. E no e-book eu falo assim, gente, não existe certo e errado na missão de vida. Não existe certo e errado. Não existe. Você não vai mandar o seu exercício pra mim, e eu acho engraçado que essa que mandou, ela até falou assim, vê se tá certo. E aí eu respondi e falava assim, tá lindo. Tá lindo. Você passou pelo seu processo de autoconhecimento. Você decidiu responder essas perguntas. Você montou o acróstico, o poema da sua missão de vida. Estão falando aqui, ó. A Nádia lá tá falando que vai enviar mais tarde. Estão falando algumas vozes aqui, ó. Você vai errar de novo. Uma voz sabotadora. Você não é capaz. Você não tem mais idade pra fazer isso. Gente, eu falei com vocês ontem. Era uma voz que me sabotava. Você já tem 32 anos. Você já tá velha pra isso. Corre, senão você já tá velha. Então era uma voz que me sabotava. Você não é ninguém. Aí estão falando aqui, a seguidora tá falando, meu pai me falava isso. Porque às vezes tem pais e mães que falam isso. Quem é você para poder conseguir isso na vida? Quem é você? Você não é ninguém, você não é nada. Né? Na hora da tensão, na hora do nervosismo, na hora da ira, do estresse, liberam muitas palavras de maldição sobre a vida dos filhos. E em agosto nós vamos vivenciar a maternidade. Nós vamos trabalhar o mês inteiro essa temática. Já preparei uma semana de lives, que vai ser do dia 10 ao dia 15, com convidadas especiais. Já marca na sua agenda, do dia 10 ao dia 15, às 18 horas. Só convidada top para falar sobre maternidade. Renata Santana, Carla Silva, Graça Lopes, que é uma mulher muito de Deus. Só convidada top para falar comigo. Caroline Leal. Falando nisso, a Caroline Leal vai estar com a gente na sexta-feira, compartilhando aqui. Deixa eu correr, gente. Então, você é a sua maior crítica. Você é a sua maior crítica. Tem mãe aqui, aproveitando que eu falei de maternidade, estão falando aqui, que bom. Se você é mãe, coloca aqui, sou mãe. Que eu quero saber. Você é o seu maior crítico. Eu falo isso lá quando eu tô explicando o exercício e as pessoas ficam assim, ai, Carol, mas eu vou falar isso pra Rose. Ai, Carol, mas eu vou falar isso pra Marcele. Eu vou falar lá no ouvido da Marcele. Baixinho, porque
porque a voz às vezes não grita não, a voz fala baixinho. Eu vou falar lá no ouvido da Nádila de que ela não é capaz, de que ela não é ninguém. Aí tem gente que fica, né, com aquela coisa de que... E tem que ficar mesmo, né, e aí a gente sempre analisa assim, tem pessoas que ficam muito preocupadas de fazer isso e tem pessoas que não têm preocupação nenhuma, porque ela já critica tantas pessoas que pra ela aquilo é muito fácil. E aí pra esses dois grupos de pessoas tem que cair ficha, tem que cair aprendizado. Como lá no final eu faço essa pergunta, né? E você, se sentiu desconfortável em fazer isso com seu colega, com a sua amiga? E aí tem gente que fala assim, me senti muito desconfortável, não aguentei. Então aí você, que fichas caem pra você? Você tá sempre calando, você é uma pessoa que nunca tá expressando a sua opinião. Pode ser isso, né? Ou é uma pessoa que realmente tem muita empatia, e aí é normal ela sentir isso. Não querer ferir as pessoas, tá certo. E aí tem pessoas que falam assim, gente, eu não senti desconforto não. Pra mim foi tranquilo. E aí tem que cair ficha pra você também. Que, será que você não tá machucando as pessoas? Será que você não tá criticando demais as pessoas? Será que você não tá tendo um olhar crítico pra tudo? Mas eu falo sempre, ó, não tenham medo, falem, porque você não vai machucar mais essa pessoa do que ela já se machuca. Você não vai criticar mais essa pessoa do que ela já se critica, porque o seu maior crítico tá aqui, ó. O seu maior crítico tá aqui, dentro de você. Você é o seu maior crítico. Top? E Joquebed, ela foi uma mulher que ela usou uma coisa próxima à realidade dela, como eu já falei aqui. Um cesto era uma coisa comum, era uma coisa que estava ali dentro da casa dela e ela fez algo extraordinário. Ela foi uma mulher criativa. Aguce a sua criatividade, porque muitas vezes as crianças não são estimuladas à criatividade. Eu fiz uma live com a Carla, que vai voltar aqui em agosto, e a Carla ela é uma educadora, que ela ensina professores. E ela estava falando sobre isso, sobre como que as crianças não são estimuladas à criatividade. Tem que fazer tudo igualzinho. E os professores, os pais, né, não estimulam a criança a ser criativa e a fazer diferente. Tudo bem, a criança tem que aprender. Mas ela é uma live muito bacana. Eu acho que tá lá no meu outro perfil. Eu vou ver se eu compartilho aqui com vocês. Eu acho que ficou gravado, não lembro. Acho que na época não tinha essa opção ainda de deixar a live gravada. Eu vou dar uma olhada. Mas de qualquer forma a Carla vai voltar. E às vezes você foi uma criança, ontem eu fiz essa pergunta, você foi uma criança estimulada a fazer coisas diferentes? A ser criativa? Às vezes a sua criatividade foi tolhida. E se você não teve a possibilidade, esse livro do A Coragem de Ser Imperfeito, ele fala sobre isso. Quando não há espaço para o erro, quando não há possibilidade de erro, não existe criatividade e inovação. Se você é uma pessoa que se cobra tanto, que você não se permite nunca errar e que o erro é algo muito dolorido para você, você não vê o erro como um aprendizado, como uma etapa do processo, porque é isso que o erro é. Quando a gente vai fazer um bolo e o bolo não dá certo, né, se você está começando, né, uma receita nova e tudo mais, aquele erro é uma possibilidade de você avaliar. O que eu fiz de errado? O que eu posso fazer diferente? Será que se eu colocar o fermento dessa forma vai ter um efeito diferente? Deixa eu estudar, deixa eu analisar. Deixa eu mandar uma mensagem para alguém que sabe fazer isso. Então o erro, a gente precisa ser humilde para entender e precisa ser humilde para crescer, para ver o erro como um aprendizado. A gente precisa ser, além de humilde, a gente precisa ter autocompaixão, entender que é um processo, a não ser que seja um erro que você tá sempre fazendo aquele erro e não tá buscando a melhoria. E não tá, aí realmente você vai sentir uma coisa chamada culpa, né? Porque você não tá buscando se desenvolver, você não tá buscando a evolução. E qual o livro da criatividade? O livro da criatividade é esse, o que eu falei é esse aqui, ó, A Coragem de Ser Imperfeito. Ele fala muito sobre o perfeccionismo, ele fala muito, tem uma palestra no YouTube da Brené Brown. Você encontra também uma palestra no Netflix dela falando sobre vulnerabilidade. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre vulnerabilidade e de onde vem a origem disso, né? Os coaches, os treinadores, tem muita gente falando sobre vulnerabilidade. A origem disso vem dessa pesquisa, vem dessa autora. A vulnerabilidade. Ela passou 12 anos estudando vergonha e vulnerabilidade.
Então é um livro que me ajudou muito a vencer o perfeccionismo. Eu era uma pessoa perfeccionista. Eu era uma pessoa que me cobrava demais. E o perfeccionismo, a Joquebed, ela teve criatividade e ela teve ação, ela agiu. O perfeccionismo, ele te leva à procrastinação. Porque você tá sempre adiando, né? Você não entra em ação. E eu quero te convidar hoje a você colocar o pé na água. Chega de procrastinação. Começa a agir, começa a fazer alguma coisa por você. Qual o sonho, qual o projeto que você tem aí engavetado e que você talvez tenha pensado que não era pra você, que você tenha deixado as vozes limitantes subirem, falarem mais alto. Às vezes você tem um sonho de fazer um empreendimento, de ter uma loja, de ter um negócio, de ter algo seu, algo próprio, e aí você deixou esse sonho morrer por vozes limitantes aí na sua cabeça. Às vezes você se vê numa posição de destaque, sendo promovida, sendo gerente, sendo gestora, sendo executiva, mas aí você se via assim, mas aí você deixou que as vozes limitantes falassem pra você assim, mas quem é você pra conseguir isso? Quem é você? Qual é a sua formação? Peraí, né? Quem é você? Quem você pensa que você é? Você não é ninguém. Você deixou essa voz falar aí dentro de você, em vez de deixar a voz do sonho, a voz do propósito, falar mais alto. Então, pra gente encerrar, eu só preciso falar uma coisa muito importante, tá? Ontem nós falamos que ousadia não é rebeldia. Até vocês postaram, achei lindo, porque vocês sabem que para você garantir a sua vaga na aula fechada de como vencer os seus medos, que vai ser no dia 8 de agosto, a sua entrada, o seu ingresso é você tirar um post. Ó, tira aí o post. Deixa eu desativar aqui os comentários para vocês fazerem a foto. Foi? Tiraram? É vocês compartilharem no seu stories, me marcando. Eu vou salvar tudo num destaque para eu lembrar quem são essas pessoas que estão acompanhando a maratona, para que essas pessoas recebam um link para assistir essa aula do dia 8. Vai ser a aula Como Vencer os Nossos Medos. E ontem eu falei que ousadia não é rebeldia. Não é isso? Ousadia não é rebeldia. E hoje eu vou falar uma outra coisa pra você. Ousadia não é precipitação. A gente tá falando de colocar o pé na água, mas ousadia, e bota aí quando você for compartilhar, coloca aqui, ousadia não é precipitação. Ontem falamos que ousadia não é rebeldia, e hoje eu quero deixar essa mensagem forte aqui pra você. Ousadia não é precipitação. A Joquebed, ela tinha um plano que Deus entregou para ela, que ela buscou a criatividade em Deus para ter essa ideia e colocar o seu filho naquele cesto. Mas não pensa que ela agiu por impulso, gente. Ela teve ali uns meses para ter um planejamento, para ter uma estratégia. Ela pensou assim, eu vou colocar a minha filha Miriam para andar junto com o cesto. Eu vou colocar esse cesto perto de uma parte que eu sei que a filha do faraó toma banho ali naquela parte. Então deixa eu colocar esse cesto nessa... Ela fez a parte dela com toda estratégia e Deus fez o resto. Né? Se ligaram nisso? Ela fez a parte dela com toda estratégia inspirada por Deus e Deus fez o resto. Então, às vezes a gente toma atitudes precipitadas, né? A gente recebe, às vezes, uma palavra de ânimo, de vigor, de ousadia, e aí a pessoa fala assim, vou chegar hoje no meu emprego, vou pedir demissão. Né? Ousadia não é precipitação. Eu vou comprar, eu vou vender tudo meu aqui e vou embora. Porque eu ouvi uma palavra de que eu tenho que ser ousada. Ousadia não é precipitação. Grava isso, tá? Essa precipitação pode vir gerar muitos problemas para você e para sua família. A gente não tá sozinha nesse mundo. Todas as nossas ações é um efeito cadeias. Uma decisão que eu tomo pode mudar toda a minha geração. Uma decisão na minha vida que eu tomo pode mudar a vida das minhas filhas, dos meus netos. Sim ou não? Faz sentido para vocês? Então,
a gente tem que ter a ousadia em Deus, mas buscar as estratégias, porque as nossas ações podem produzir bênçãos ou sofrimentos. A ousadia que vem de Deus, a ousadia que vem do alto, é acompanhada de sabedoria, planejamento, atitudes coerentes que não promovem o mal e em vez disso trazem alegria, paz e prosperidade. Por isso que hoje, lá no grupo do Telegram, eu vou compartilhar um exercício chamado plano de ação, que é para você teve agora aqui, ó, é isso, é esse sonho, é esse objetivo. Então, vamos começar a construir um planejamento? Vamos começar a construir uma estratégia? Não é sair fazendo a coisa do Zé Doidinho, não, gente. Vai fazendo qualquer coisa, não. Vamos começar a fazer um planejamento, vamos começar a fazer a famosa transição de carreira, né, que tanto se escuta falar hoje. Peraí, eu ouvi essa palavra de que meu sonho é ter um negócio, e aí que eu tenho que colocar o pé na água, e aí eu chego lá no meu emprego e falo, eu quero demissão, é hoje, acabou tudo. Não, peraí, não dá pra você montar um planejamento, uma estratégia? Ah, deixa eu começar a estudar sobre empreendedorismo, deixa eu começar a elaborar o meu negócio, estruturar o meu negócio, deixa eu pegar o capital, deixa eu guardar um capital, deixa eu ver um empréstimo, deixa eu fazer um planejamento para eu fazer essa transição de uma forma confortável, para eu fazer essa transição de uma forma inteligente, para eu fazer essa transição de uma forma que eu não faça a minha família sofrer. Faz sentido, gente? Para vocês? Ousadia não é precipitação. Compartilha essa frase, compartilha o nosso stories, o nosso print. Vou dar aqui mais uma oportunidade para você fazer. E a gente está chegando ao final da nossa live. Não deu para falar tudo, porque o livro é esse aqui que nós estamos estudando. Eu recomendo que você compre o livro, para que você tenha o conteúdo, para que você consiga trabalhar todo o conteúdo. São muitas páginas aqui, né, nesse capítulo, mas eu pretendo continuar falando sobre Joquebed lá na Semana da Maternidade, lembra? Porque aqui ela fala muito sobre isso, sobre a gente ter criatividade para cuidar dos nossos filhos, ter criatividade para a gente não deixar os nossos filhos se perderem no mundo, né? Porque tem faraó aí, ó, no mundo. Então, eu quis hoje trazer uma mensagem sobre essa questão da procrastinação, sobre essa questão de colocar o pé na água e sobre a questão do planejamento. A importância de você ousar, mas criar um planejamento, criar uma estratégia. E aí, mês que vem, quando a gente for falar sobre maternidade, a gente termina o conteúdo aqui sobre Joquebed. Mas eu recomendo que você compre o seu livro para que você possa estudar. E amanhã eu vou falar sobre Sulamita. Você vai ter que ter coragem para estar aqui amanhã, hein? Você vai ter que ter ousadia. O que eu vou falar aqui agora para vocês não é para você se assustar, não. É para você falar assim, eu tô com medo, mas eu tenho coragem, eu sou uma mulher ousada e eu vou assistir essa live amanhã. Porque a live de amanhã a gente vai falar sobre a Sulamita, sobre intimidade e cumplicidade. Vamos falar sobre relacionamento conjugal. Vamos falar sobre relacionamento sexual dentro do relacionamento conjugal. E aí talvez isso te assuste. Talvez isso te faça tremer. Talvez você tenha medo de tocar nesse assunto. Pode ser porque você vem de uma cultura, de uma criação em que não era permitido se falar sobre isso, não era confortável se falar sobre isso. Pode ser que isso para você ainda seja um tabu. E aí por isso você sinta esse medinho. Ah, que medinho! Eu lembro de um desenho que a minha filha assistia, que o personagem falava assim, ai que medinho. E aí pode ser que você sinta um medinho, ai que medinho, né? Mas pode ser que você também sinta um receio, um medo, uma vontade de talvez fugir dessa live de amanhã, porque vai vir um confronto pra você. Vai vir um confronto, você tá olhando assim e fala, ai meu Deus, tem mesmo que falar de vida, relacionamento conjugal, ai tem mesmo que falar de vida sexual, e pode vir um confronto. E o medo nos assusta, o confronto nos assusta. A possibilidade de confronto nos assusta. Mas eu sei que eu tô falando aqui com mulheres que escolheram viver com ousadia. Então não fuja da live de amanhã, porque Deus quer falar com você naquilo que você precisa ouvir. Então vem amanhã pra nossa live.
Onde comprar o livro, Carol? Estão perguntando. Você pode comprar o livro na minha bio, na minha loja virtual. Lá na minha bio, você clica e aí você acha um link chamado assim, Loja da Carola. É só você clicar, tá R$ 29,90 o livro, é da Central Gospel. Você compra na minha loja virtual da Central Gospel e ele chega aí na sua casa. Né? Se você é do Rio de Janeiro, então, rapidinho eles entregam, mas eles entregam em todo o Brasil. Então, compre o livro, vale muito a pena o investimento. Amanhã vamos falar sobre Joquebed e eu quero encerrar a nossa live de hoje, primeiro, agradecendo a audiência de vocês, agradecendo a fidelidade, todo mundo que estava aqui ontem, tá aqui hoje novamente. Temos pessoas novas porque tiveram amigas que marcaram outras amigas, olha que legal, que marcaram outras amigas, que convidaram outras amigas para vir, e assim a gente vai crescendo, e assim a gente vai espalhando cada vez mais mensagens de Deus, mensagens de ânimo, mensagens de vigor, de energia para a vida das mulheres. E eu quero agradecer a audiência, eu quero agradecer o carinho de vocês, sempre tão carinhosas comigo, sempre tão atenciosas. Obrigada mesmo pela audiência, obrigada pelos compartilhamentos. Compartilhem hoje, ousadia não é precipitação, que é a mensagem da frase de hoje, o que ficou forte de hoje. E eu quero encerrar nossa live, encerrar o nosso encontro de hoje, falando com você que ontem eu estava lendo esse trecho de Pedro andando sobre as águas e Jesus, porém, eles estavam no meio de uma tempestade, estavam sendo açoitados pelas ondas, está lá em Mateus 14, essa passagem. Os discípulos estavam açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. Às vezes você pode estar passando por uma situação na sua vida em que o vento está batendo forte. Tá batendo forte em você, o vento tá contrário, não tá, as coisas parecem que não estão andando, não estão favorecendo. E, gente, semana passada eu tava me questionando muito sobre isso. Eu falei assim, Senhor, mas as adversidades, o vento contrário, as pessoas falam que quando o Senhor está, quando o que a gente está fazendo é de Deus, tudo prospera. Só que se a gente for olhar, gente, olha a vida de Paulo. Eles passaram por várias adversidades, por vários ventos contrários. A bênção do Senhor estava sobre eles. E eles foram mais do que vencedores. Mas isso não isentou eles de passarem por adversidades, dificuldades, desafios. Não é porque você está cumprindo a vontade de Deus, não é porque você está realizando uma obra que é de Deus, que você está isenta de passar por ventos contrários. Olha aqui, ó. As pessoas dizem isso, mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? E aí, eles viram Jesus andando sobre o mar. E às vezes a gente é tão tomado pelo medo que a gente vê coisa de Deus e a gente se assusta. Porque eles se assustaram, eles ficaram apavorados. Quando eles viram Jesus andando sobre o mar, era algo de Deus, era um milagre. Mas eles se assustaram. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes Deus está querendo nos levar para um outro nível. Mas se você ficar assustado, Ele não vai te levar. Se isso te assusta, Ele não vai te levar. E aí, os discípulos viram, é um fantasma, e gritaram, não conseguiram ter o discernimento de que era Jesus. Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus hoje fala pra você, Rose, tem de bom ânimo, Nádila, tem de bom ânimo, Marcele, tem de bom ânimo, deixa eu ver quem tá comigo aqui ao vivo, Denise tem de bom ânimo, Kedma tem de bom ânimo, Priscila tem de bom ânimo, Irani tem de bom ânimo, Rejane tem de bom ânimo, Ângela tem de bom ânimo, Jussara tem de bom ânimo, Lídia tem de bom ânimo, Josi tem de bom ânimo, Joseli tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de alegria, tem de vontade de fazer, isso que é ânimo, gente, é vigor, né? Tem de bom ânimo, sou eu que tô aqui com você. Não temas. Não se deixe controlar pelo medo. Você pode sentir medo, mas não deixe o medo te vencer. Não deixe o medo te controlar. E aí, Pedro, que era muito afoito, né? Pedro que gostava, ele era impulsivo, precipitado, né? Pedro era precipitado, era impulsivo. Ele quis logo ir andar com Jesus, nem pensou em planejamento. Ele falou assim, deixa eu ir ter com o Senhor. E aí Jesus falou, vem, porque Jesus sempre nos incentiva. Jesus, eu tô aqui, minha mãe tá aqui, minha mãe, ela é uma grande incentivadora.
E é uma mulher muito corajosa. Apesar de lá no início da infância, como vocês já sabem que eu falei, né? Já falei algumas coisas que ela queria me proteger demais, queria me proteger e me colocou alguns medinhos, né, mãe? Mas ela é uma mulher muito encorajadora e muito corajosa. Nunca teve medo de fazer nada, assim, de negócio, né? Ó, Pedro é bem parecido comigo, minha mãe tá falando aqui, é impulsiva. E aí, Pedro foi, porque Jesus sempre nos encoraja. Jesus fala, você quer? Então vem. Você quer ser uma mulher de influência? Então vem, minha filha. Você quer ser uma empresária? Então vem. Jesus, ele sempre nos incentiva. E aí, Jesus incentivou, vem, Pedro. Mas quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo. Ele foi tomado pelo medo. Quando ele viu o vento, ele foi tomado pelo medo. E ele começou a afundar. E aí ele disse, Senhor, me salva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, porque Jesus está pertinho. Ele fala, vem, porque ele tá falando, ele tá pertinho de você. Ele não tá te deixando sozinho, ele tá ali pertinho. A ponto de que se você precisar, ele vai te resgatar, te pegar pela mão. E aí ele fala, vem, eu te pego. Só que ele fala assim, quando ele segurou ele pela mão, ele fala assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Gente, Deus falou muito comigo ontem, nesse pequeno versículo. Eu falei assim, gente, eu acho que Jesus de vez em quando deve estar falando isso de mim. Eu acho que Jesus de vez em quando deve estar olhando pra mim, deve estar falando assim, mulher de pequena fé, por que duvidaste? Carolzinha querida de pequena fé, por que você está duvidando? Por que você duvida? Quando você duvida, você cai, minha filha. Quando você duvida, você não avança. Quando você duvida, você não recebe a bênção. Então, eu fiquei pensando assim, do mesmo jeito que Jesus falou com Pedro, será que hoje ele não tem falado de mim? E eu falei, ai, Senhor, não quero que o Senhor fique falando isso de mim, não. Eu falei, não, Senhor, não quero. Então, eu quero te convidar a andar sobre as águas, né? Eu não, Ele quer te convidar a andar sobre as águas hoje. Mesmo que os ventos te façam tremer, temer, olhe nos olhos dele, olha o foco, não fica olhando pro vento, não, olha nos olhos dele, segura na mão dele e saiba que com ele vai estar tudo bem. E, sabe, creia, né? Escute essa música depois da Nívia, porque fala muito sobre isso, fala assim, Senhor, eu sei que os meus sonhos, eu sei, Senhor, que os nossos sonhos são reais. Eu sei, Senhor, que os sonhos que o Senhor colocou no meu coração são reais, não é uma ilusão. Então, Senhor, me dá forças para vencer. E você que tá aqui, minha amiga, que ainda não tá no grupo do Telegram, o link tá na minha bio. Vem pro grupo do Telegram. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, que eu tenho que ir pra minha aula de CrossFit. Um beijo grande, um prazer estar aqui com vocês. Amanhã espero vocês aqui pra falar sobre intimidade, sobre relacionamento conjugal. Lacrimejei, gente. Lacrimejei porque ontem eu chorei muito ouvindo essa música aos pés do Senhor, me lembrando dessa canção e recebendo de Deus. E eu espero vocês aqui amanhã, tá bom, Carolas? Um beijo, Marcelo, um beijo, Nájila, um beijo pra todas. Um beijo, Rose, um beijo, mãe. Um beijo pra todo mundo que tá aqui. E amanhã, às 7 horas da manhã, convida uma amiga. Fala, tá sendo bênção pra minha vida. Beijo, Denise. Convida uma amiga pra estar aqui com a gente amanhã. Ousadia não é precipitação. A nossa frase de hoje. Beijo!